Olá, tudo bom? Para continuar esse curso de termodinâmica, a gente vai precisar relembrar alguns conceitos de balanço molar, e é o que a gente vai fazer nessa aula. No caso, o balanço molar não tem nenhum segredo. O balanço molar escrito de forma global é entrada menos saída mais produção menos consumo igual a acúmulo. Situações específicas. Se no balanço das minhas espécies molares a gente estiver trabalhando com estado estacionário, meu acúmulo vai ser igual a zero. Então esse termo aqui não existe. Quando eu lido com algum reagente ele não é produzido ao longo da minha reação, ele só é consumido. Então eu não tenho esse termo de produção. Minha saída que é negativa vai para o outro lado positivo e eu fico com entrada menos consumo igual a saída. Se porventura agora eu tenho um produto, esse meu produto ele não vai ser consumido, só vai ser produzido. Então a entrada mais produção é igual a saída. Se porventura eu tiver um inerte na minha corrente, lembrando que o inerte é algo que não reage na reação química, mas ele pode entrar e sair do processo sem nenhum problema. Então eu não tenho produção nem consumo, portanto entrada é igual a saída. Então vamos fazer um exercício. Eu tenho aqui um determinado fluxograma com um reator, uma determinada quantidade de reagente que está entrando, uma reação acontecendo e reagentes não reagidos e produtos saindo aqui. E ele quer que a gente encontre as vazões N1, N2 e N3, admitindo uma conversão de 40%. Bom, esse problema é relativamente simples. Então tenho a minha reação química e vou fazer um balanço parcial para cada um dos meus componentes, sejam eles reagentes ou produtos. No caso do C2H6, que é meu reagente, eu tenho o que entra menos o que foi consumido igual ao que sai. O que entra foi fornecido no enunciado, 100 kmol por hora. O que foi consumido? Ele me diz que a conversão é de 40%. Então, se entrou 100, 40% foi consumido. 100 vezes 0,4. Já a saída é meu termo N1 que eu não sei. Dessa forma, o meu termo N1 vai ser de 60 kmol por hora. No caso dos meus produtos, a resolução vai ser a mesma. Então, o que entra deles é zero, porque produtos não são alimentados no reator, a menos que seja uma condição que o enunciado me explicite que os produtos foram alimentados, eu vou estar admitindo essa entrada igual a zero. O meu termo de produção são os mesmos 40% do que entrou, porque toda a proporção estequiométrica aqui é 1 para 1. Dessa forma, 100 vezes 0,4 e as minhas saídas N2 ou N3, de forma que N2 N3 é igual a 40 kmol por hora. Pode parecer bem simples, mas tem alguns detalhes que a gente precisa ficar atento. Para isso, eu vou resolver esse problema de uma outra forma, que é mais simples quando a gente tem esses detalhes que precisa se atentar. Então vamos lá, para isso eu vou fazer essa tabela aqui. Então nessa tabela eu tenho a minha reação química e eu marquei o que entrou, então 100 kmol por hora de reagente, zero de produto, tem uma linha para o meu termo de reação e tem uma linha para saídas, N1, N2 e N3. Agora eu vou fazer o quanto foi convertido do meu reagente. Então, ele é a vazão molar inicial vezes a conversão. 100 vezes 0,4 me dá 40 kmol por hora. Então, marquei aqui meu termo de reação. O X da questão agora é que essa minha linha de reação ela obedece à estequiometria da reação. Dessa forma, eu vou fazer uma regra de 3 para encontrar o quanto foi produzido aqui de C2H4 e de hidrogênio, de forma que eu tenho um C2H6 para um C2H4, mas foram reagidos 40 C2H6, portanto eu tenho aqui um determinado fluxo molar, né, uma vazão molar de C2H4 que foi reagido. Fazendo a regra de 3, 40 vezes 1 dividido por 1 me dá 40 kmol por hora. Então, o que foi produzido aqui de C2H4, que reagiu, né, na minha reação química, foram 40 kmol por hora. E para o hidrogênio vai ficar exatamente a mesma coisa, 40 kmol por hora. Qual que é a peculiaridade aqui? A minha proporção estequiométrica é 1 para 1. Por isso que, como eu reagi 40 aqui de reagente, foram produzidos 40 aqui nos meus produtos. No caso, se eu tivesse uma proporção de 1 para 2, por exemplo, já mudaria completamente aqui. Eu teria o dobro de C2H4 ou de produto aqui, se qualquer produto que fosse o caso, se eu tivesse um coeficiente estequiométrico de 2 e não essa proporção simples de 1 para 1.
Então, só cuidado que quando a gente resolve desta forma aqui, a gente tem que ficar atento de colocar a proporção estequiométrica aqui também. Mas às vezes é comum a gente esquecer e simplesmente fazer essa resolução direta, que funciona quando todas as proporções são 1 para 1, mas que podem dar problemas quando a gente tem proporções diferentes aqui. Para a saída agora, no caso dos reagentes, eu tenho o que entra menos o que reage. Então, 100 menos 40, 60 kmol por hora. É o que eu tenho aqui em N1. Então, fiz a marcação aqui. Já para os meus produtos, eu tenho o que entra mais o que reage. Então, para ambos os casos, vai ser 0 mais 40, o que dá 40 kmol por hora. Marquei aqui também. Dessa forma, eu tenho todas as saídas N1, N2 e N3 aqui no meu processo. Espero que você tenha conseguido entender essa aula sem maiores problemas. Na próxima aula, a gente entra na primeira lei da termodinâmica aplicada a sistemas abertos com reações químicas. E aí a gente vai rever todo esse balanceamento molar que a gente fez aqui. Dito isso, eu fico por aqui então. Antes de ir embora, não esquece aí da tríade do YouTube, curte, compartilha, se inscreve no canal, acessa nosso site para ver os cursos que nós temos disponíveis e a gente se vê na nossa próxima aula. Até mais!